Fala, eu sou Guilherme da Asta Fortuna e estou nesse vídeo aqui com a Rejane Toigo, que é estrategista digital, é especialista em marketing digital, produção de conteúdo, neuromarketing. E inclusive tem um canal, você tem um canal no YouTube também, né? Sim, é youtube.com/Rejane Toigo. Tá, eu vou colocar o link na descrição para você conhecer mais o conteúdo dela, tá? Então vai lá e se inscreve no canal dela também. E inclusive, se você ainda não for inscrito no meu canal, também clica aqui embaixo, se inscreve, dá um like nesse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre consumo, né? Como que isso afeta a nossa vida financeira, das famílias. Muitas vezes as pessoas querem economizar, mas elas não conseguem. Tem pessoas que têm até problema com consumo, compulsão, né? Então, já que você é mestre em neuromarketing, né? Como que funciona isso, né? Esse comportamento de consumo na cabeça das pessoas e se existe uma forma como que ela pode driblar isso para, se ela tem um objetivo financeiro, ela poder controlar e economizar para atingir esses objetivos. Primeiro que eu não sou mestre, que eu não terminei o mestrado, tá? Então tem que botar isso, porque academicismo... Mas é mestre no sentido de... Sim, de mestre, de sabichão. Mestre supremo, né? Na verdade, o consumo é uma delícia, né, gente? Comprar é muito bom e comprar dá muito prazer. E isso tem uma origem evolutiva. Nós somos de uma raça de caçadores e coletores. Então, lá nos primórdios, no início da nossa vida, enquanto na nossa, vamos dizer assim, lá no Paleolítico, a gente caçava e coletava. Sim. E o que a gente coletava? A gente andava pela natureza, o homem na sua história tribal andava pela natureza e coletava objetos que lhe fossem úteis. Então, ossos, metais, madeira, e aí o homem foi desenvolvendo as primeiras ferramentas, e essas ferramentas foram muito úteis, né? A gente construiu espada, construiu faca, a espada para aumentar o alcance do nosso braço, para a gente poder caçar melhor, se alimentar melhor. Então, do ponto de vista evolutivo, trazer itens para a nossa caverna, coletar o maior número de itens, significa ainda para o nosso cérebro primitivo ter boas chances de sobrevivência. Sim. E é por isso que é tão prazeroso comprar cacarecos. Porque o nosso cérebro entende que quando a gente adquire alguma coisa, a gente está tendo melhores chances de viver naquele ambiente. Em algum momento aquilo vai servir para o futuro, né? Como uma ferramenta, alguma coisa do tipo. Exatamente. E aí o que acontece? A nossa reação química ela é prazerosa. Então o nosso cérebro ele é primitivamente preparado para produzir prazer quando a gente tem alguma coisa que pode significar viver melhor. E aí vem a origem do nosso desejo de consumo, do nosso desejo de ter coisas, do nosso desejo de pegar e levar para casa e acumular muitas vezes, porque a gente tem se tornado animais acumuladores, né? A gente tem pegado mais coisas no ambiente do que o que a gente precisa. Porque hoje, nem de longe, ter um monte de cacareco ou levar para casa um monte de coisa significa ter melhores chances de sobrevivência, porque a gente precisa passar o cartão, né? A gente precisa trabalhar para pagar esses itens essenciais de sobrevivência. E a gente já sabe, racionalmente, né? A gente já entendeu, a nossa razão já entendeu que a gente precisa ter uma reserva de dinheiro. Mas o cérebro, que é primitivo, ele não entende o dinheiro. Coisas. Exatamente, porque o dinheiro ele é intangível, o dinheiro ele é incompreensível, nós que inventamos o dinheiro. Ele é só um meio de troca, mas ele não é uma coisa que você vai lá e consome o dinheiro. Né? Exatamente, então ele tem pouco significado para o nosso inconsciente, vamos dizer assim. Sim. Então a gente precisa entender esse fenômeno, entender que a gente secreta uma substância chamada dopamina, que é o que faz a gente sentir prazer toda vez que a gente adquire alguma coisa. A gente adquire um livro, nossa, a gente já se sente aquele prazer de já estar degustando daquele conhecimento. E às vezes a gente não abre esse livro, né? Sim. Porque aquele prazer ele foi momentâneo. Então a gente entender esse fenômeno que acontece no nosso cérebro é o passo
vamos dizer assim, número 1 para a gente tentar não controlá-lo, porque ele é incontrolável, mas a gente tentar conviver com isso e modular. Exatamente. Você acredita que, uma coisa que eu pensei aqui agora, você acredita que esse impulso de acumular coisas é sempre um medo eterno, assim, um medo evolutivo da escassez? Nós somos preparados para a escassez. Então a gente até come mais do que precisa, porque a gente precisa economizar energia. Então, assim, acumular energia também. Acumular energia. Então, assim, se tiver, eu tenho que comer. E hoje não é mais assim, a gente não precisa caçar, a gente não precisa pescar, está tudo disponível ali no mercado, entendeu? Sim. Mas, no entanto, a gente vai no mercado e o nosso cérebro ainda nos faz comprar mais do que a gente precisa, porque somos preparados para um ambiente hostil. A gente é fruto das savanas, fruto das florestas, onde a vida era difícil, onde não havia disponibilidade de alimento, disponibilidade de recursos. Então a gente tem uma tendência a acumular esses recursos. Porque veja bem, né, Guilherme, a nossa vida na civilização, ela é uma unha, ela é um fragmento perto de toda a história da humanidade. Verdade. Então, para o nosso cérebro primitivo, ainda uma cidade, um supermercado, tudo isso é novo. Não é uma coisa reconhecível. A economia como um todo, a humanidade evoluiu, mas o cérebro não acompanhou na mesma velocidade, o mecanismo cerebral. A evolução biológica ela é muito mais lenta do que a cultural. Sim. Então a gente se transforma biologicamente, mas numa velocidade muito menor do que o que a gente foi capaz de produzir. Então a gente ainda até gosto, na minha palestra eu mostro a imagem daquele, de um Homo sapiens antigo, um Pterotex, sei lá quem era, aquele cara com um hambúrguer na mão, com o McDonald's na mão. E muitas vezes a gente se comporta dessa forma, com um cérebro primitivo, como se a gente morasse ainda lá naquele ambiente hostil, Sim. Só que a gente está no meio urbano, onde não há escassez, onde há disponibilidade de tudo. Inclusive a gente precisa caminhar menos, a gente precisa fazer menos força, a Sim. gente não luta mais. A gente gasta menos energia. Muito menos energia, mas a gente tem mais disponibilidade energética nos alimentos. A nossa inteligência nos levou a produzir alimentos com disponibilidade energética, como as farinhas, a gente refinou a Sim, natureza. Açúcar na natureza, ela é escondida lá na fibra da fruta. E a gente, com a nossa inteligência, criou a industrialização dos alimentos que tem disponibilidade de açúcar em quase tudo. Farinha vira açúcar muito rápido. Né? Todos os refinados, eles têm essa característica, produzir energia rápida. Então, na verdade, foi um impulso nosso, do nosso cérebro primitivo, que usou a nossa capacidade de correlacionar eventos, de inventar coisas, para produzir alimentos que nos trouxessem energia muito rápido. Para suprir aquele mesmo escassez. Desejo, aquele mesmo medo, né? De ficar sem comida, de ficar sem energia. Milhares de anos atrás. Exatamente, só que isso hoje está nos matando, né? Porque a gente está consumindo muito mais do que o que a gente precisa. E não só nos alimentos, a gente está produzindo, a gente está consumindo recursos muito mais do que o planeta tem, né? Sim. E de uma forma que não é necessária. E muita gente chega pra mim e fala, pô, Guilherme, você fala que tem que economizar e tal, mas eu não consigo, eu simplesmente não consigo. O meu salário não chega no final do mês, eu ganho, mas eu gasto tudo. E para essas pessoas, que eu acredito que é muito comum, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como que, tendo esse conhecimento de como o cérebro funciona, o neuromarketing, etc., como que elas podem... Existe uma forma, uma estratégia de a pessoa driblar isso e se proteger até certo ponto, pelo menos, contra isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o cartão de crédito é um grande problema. É uma grande solução, mas é um grande problema. E existe um estudo... É mágico, né? Ele é mágico, porque a gente não vê. Existe um estudo em neuromarketing que eu gosto muito de citar, que é o seguinte. Esse estudo foi feito com alguns consumidores soltos no shopping center e com $1.000 cada um para poder gastar. E esses consumidores foram divididos em 2 grandes grupos. O primeiro grupo tinha $1.000 num cartão de crédito e o segundo grupo $1.000 em espécie. Sim. E
Na cabeça desses voluntários foram ligados eletrodos porque os cientistas queriam ver quais eram as áreas que se ativavam quando eles estavam passando ali pelos corredores do shopping e escolhendo os seus produtos, o que acontecia e tal. E aí, o que eles verificaram de mais interessante? Que no grupo que tinha dinheiro na mão, na hora que eles foram comprar e entregar o dinheiro e levar os produtos para casa, levar o produto da loja, houve ativação de uma área do cérebro relacionada com a dor física. Sério? Nossa. Entregar o dinheiro, mesmo que fosse levar uma coisa, causava primeiro um sofrimento. E o dinheiro não era deles, eles ganharam o dinheiro. Sim, Então, o cérebro interpreta o entregar o dinheiro como uma perda. Por mais que ele tivesse o ganho da coisa que ele estava comprando, exatamente. Mas meio que se a gente fizesse uma matemática do perda e lucro ali nessa transação, seria menor do que... Ele faz ali a matemática. Opa, tinha 900, já gastei, já tinha 1.000, já gastei 100, eu já só tenho 900. Então, ele vê aquele dinheiro saindo, né? E o cérebro instintivamente, através do nosso sistema rápido de ação, eu sinto que tudo isso é milésimos de segundo, né? Eu sinto uma dor. Nossa, e aí, o cartão de crédito surgiu justamente para o consumidor não sentir a dor da compra, porque comprar dói. Comprar é prazeroso, né? Mas pode doer. E pode doer justamente porque eu entrego a energia do meu dinheiro. Então, quando a gente usa um cartão de crédito, e acontece no nosso cérebro exatamente o que aconteceu no cérebro dos outros voluntários, eles só sentiram prazer. Nossa. Só se verificou a ativação da área do prazer. Com algumas exceções. Algumas pessoas até conseguem projetar a conta do cartão e tal, mas a gente sabe que é uma porcentagem bem pequena das pessoas. Então, se a gente conseguir ter ferramentas que a gente utiliza para sentir essa dor, que ela é saudável e que ela é necessária para a gente fazer essa economia, essa ferramenta pode ajudar muito a gente economizar e a gente pensar, a gente tirar do emocional, que é essa necessidade de comprar alguma coisa, que é uma reação emocional de prazer, né, que acontece ali na região do cérebro que é das emoções e memória, a gente consegue levar para uma reação lógica. Então eu consigo pegar esse meu ímpeto, esse meu impulso de comprar e raciocinar, se eu tiver uma dor ali no meio. Entendeu? Sim, entendi. Então, pode ser, por exemplo, sacar o dinheiro para usar em espécie. Pode. Por exemplo, assim, a gente vai gastar no final de semana R$500 para diversão da família, né? Tem uma família de 4 pessoas, a gente vai se determinar que esse valor é o que a gente gasta por final de semana, então eu vou sacar o dinheiro na sexta-feira e eu não vou usar o cartão de crédito. Os cartões vão estar guardados e eu vou gastar aquilo e esse é o meu orçamento. Né? A mesma coisa a gente pode fazer, por exemplo, com quem janta fora uma vez por semana. Olha, eu vou jantar num lugar que eu gasto R$150, então tá aqui os meus R$150 para gastar. Porque se a gente passar a utilizar o cartão de crédito, vai ser muito mais difícil somar. O prazer daquele entretenimento ou daquela compra vai ser muito mais latente e a gente não vai só se assustar com a conta no final do mês. E a gente vai ficar deprimido. É a grande dor, né? Isso, aí vem uma dor. Aí, o que a gente faz? Vamos tomar uma cervejinha então pra esquecer com o cartão. Isso. Esqueci a conta. Então, assim, esse planejamento financeiro, eu sei que todo mundo faz um planejamento financeiro, o difícil não é fazer o planejamento, o difícil é executar. É executar, né? Honrar com aquilo. Né? Honrar com aquilo. Então, sacar o dinheiro pode ser uma grande oportunidade de fazer o seu cérebro ser menos impulsivo. Então, essa é a primeira dica. Agora, tem um livro muito interessante do professor Pedro Camargo, que ele fala bastante assim dessa psicologia evolutiva, ele fala inclusive de paleomarketing, como é que o homem se comportava lá no paleolítico e traz insights pra gente, ele tem vários cursos bem interessantes. Legal. E o professor Pedro, ele tem um livro chamado Eu Compro Sim, mas a Culpa é dos Hormônios.
que fala sobre o consumo feminino. Sério? Que as mulheres têm a fama de serem mais consumistas, né? De precisarem de mais itens. Eu não sei realmente economicamente se de fato é assim, eu não tenho dados para falar isso, mas existe aí no senso comum uma ideia de que a mulher compra mais cacareco. Me parece, essa é a minha opinião, que a mulher sim compra mais cacareco, mas o homem, quando ele gasta uma coisa gigantesca e de valor até maior, né? Compra um carro. Isso, entendeu? Ele precisa de um carrão, ele precisa de coisas assim mais caras, né? Exatamente. Mas a mulher vive pendurada nos cacarequinhos, né? Porque, inclusive... Tem uma explicação hormonal pra isso? Tenho várias explicações. A primeira também é evolutiva, que lá na época das cavernas, enquanto o homem ia caçar, né, a mulher ficava ali ao redor da caverna e ela era a responsável pela coleta. Sim, inclusive, até diz que já usava bolsa naquela época, com seus itens... Sim. Indispensáveis para a sobrevivência. Veja bem, que artefato antigo que é a bolsa, né? Os gadgets. Pois é. Então a mulher tem esse... E nessa época tinha dificuldade de encontrar as coisas na bolsa também, já ou não? Pois é. Eu acho que ali era, né, aquela mochila cheia de tudo. Eu tenho aqui, tá aqui. Então esse comportamento feminino, né, de coletar, ele talvez esteja mais presente na mulher por causa disso que se tem estudado. Mas, enfim, a mulher é uma gangorra hormonal. E a gente sabe que essa gangorra hormonal ela é reprodutiva, ela tem a ver com a função reprodutiva. Então, o que a gente aconselha também é mulheres não irem nem ao shopping, nem à confeitaria, quem aconselha é Pedro Camargo nesse curso, na época está em TPM, porque realmente os receptores dos neurotransmissores, principalmente da dopamina, estão, né, mais sensíveis. Mais volátil. Exatamente. Então é para, né, nesse período evitar shopping, porque fica mais suscetível a esses... a talvez consumir, né? E outra coisa que é importante é a gente não ir consumir com fome, porque a gente pode confundir. Então, se eu tô com fome e eu como alguma coisa, eu secreto dopamina. Agora, se eu vou ao shopping com fome, eu posso confundir a minha fome com comprar um tênis, por exemplo, porque eu também vou secretar dopamina. Entendi. Entendeu? Então, é legal a gente estar assim, ir consumir uma espécie de estou satisfeito com as coisas. Então, eu vou comprar realmente aquilo que é necessário. Se a gente está num período de insatisfação, a gente compra mais. Não é por isso, talvez seja por isso que os aeroportos vendam tanto. Porque as pessoas estão extremamente insatisfeitas, elas estão saindo sempre esperando, né? Não, irritadas, saindo do avião, passando ali naquele free shop. Então aquela compra de free shop nada mais é do que uma compensação para pelo estresse, exatamente, porque a dopamina causa prazer. Sim. Então a gente, né, vai lá e busca prazer. Então passa direto pelo free shop também. Não é um bom momento. Cansado, de ficar enlatado durante horas, não vai fazer boas escolhas. Muito interessante esse papo, muito interessante entender como o cérebro funciona, para até você... Acho que também é isso, né? Talvez antes de você sacar, de ter essas dicas, de sacar o dinheiro, é você tomar consciência de como você funciona. Claro, e que você não pode lutar contra isso, porque essa é a sua natureza. Sim. Então o que você precisa é conhecer essa natureza e modular os seus instintos, a sua Tem estratégias para driblar isso. Né? Driblar os instintos, mesma coisa com a alimentação, modular os aspectos emocionais para que você tenha resultados mais efetivos que te levem para aquilo que você está planejando, né? Então, muito interessante esse nosso papo. Eu espero que você que está assistindo tenha extraído conhecimento daqui, possa traçar suas estratégias aí para cumprir os objetivos, né? Porque o que eu sempre falo é assim, a gente não está abrindo mão de um consumo, a gente está determinando uma estratégia
para ter um outro consumo diferente no futuro, né? Para atingir um determinado objetivo no futuro. Porque, Guilherme, a venda ou o marketing, ele é especialista em conhecer esse comportamento de suscetibilidade. Sim, então, sim. se a gente sabe muito bem como funciona. Muito bem como funciona. Então, se a gente não souber como a gente funciona, a gente vai estar sempre caindo em armadilhas, né? Que são feitas justamente para serem caídas. Para serem caídas, exatamente. Você pode falar dessa forma. Pô, legal, Regiane, muito obrigado por esse papo. De novo, o link do canal dela tá na descrição, vai lá, ela tem muito conteúdo sobre neuromarketing, sobre coisas relacionadas a esse nosso papo aqui. E se você gostou desse vídeo, também curte, compartilha com as pessoas que você acredita que precisam dessa informação, que vão gostar de ter essa informação. E também se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Regiane, muito obrigado. Até mais. Eu que agradeço. Tchau, audiência do Guilherme. Obrigada. Tchau.